Houve uma noite em que eu percebi que não era apenas cansaço, não era coincidência, não era fase ruim, era ataque, invisível, calculado, espiritual. Eu comecei a ter sonhos estranhos, acordava com o coração acelerado, como se alguém estivesse me observando. Portas financeiras se fecharam sem explicação, pessoas mudaram comigo de repente, doenças apareceram do nada. Era como se algo estivesse tentando me empurrar para fora do meu propósito. E foi naquela madrugada silenciosa que eu ouvi no meu espírito: não é só luta natural. Há flechas lançadas contra você. Se você está vivendo isso, esta mensagem não é por acaso. Se sua vida parece cercada por dificuldades inexplicáveis, se você sente que algo trava suas finanças, se sonhos perturbadores se repetem, se há uma sensação constante de opressão, talvez você também tenha descoberto que há bruxaria sendo levantada contra você. Mas escute com atenção: o dia em que eu descobri a bruxaria contra mim foi o mesmo dia em que Deus começou a virar tudo contra eles. Eu me ajoelhei naquela noite e não orei como quem pede. Eu orei como quem declara guerra espiritual. Não com medo, mas com autoridade. Eu disse: Senhor, levanta-te como meu defensor. Entra na batalha que tentaram travar contra mim. Se há mãos invisíveis manipulando, que sejam expostas. Se há palavras lançadas contra meu nome, que retornem vazias. E algo começou a mudar no ambiente. Era como se o ar ficasse mais leve, como se uma presença guerreira tivesse entrado no quarto. Eu não via, mas sentia Deus estava se levantando como juiz e defensor. Se existe alguma obra de feitiçaria tentando bloquear seu destino, se há pactos mencionando seu nome em lugares que você nunca esteve, se tentaram selar sua prosperidade, sua saúde ou sua família, agora é o momento da virada. Pai Celestial, eu entro diante do teu trono com ousadia por cada pessoa que está assistindo esta mensagem nesta noite. Se há flechas invisíveis lançadas contra eles, que sejam quebradas agora. Se há monitoramento espiritual, que seja confundido. Se há espelhos espirituais tentando refletir maldições, que se estilhassem pelo fogo da tua presença. Levanta-te como guerreiro, confunde os planos ocultos, envergonha aqueles que tramam no secreto, frustra todo projeto que não nasceu do céu. Eu declaro: toda palavra negativa lançada contra você perde força agora. Todo decreto maligno cai por terra. Todo altar levantado contra sua vida é consumido. Todo pacto oculto é anulado. O que foi preparado para te destruir começará a se voltar contra quem enviou. Há algo sendo quebrado neste exato momento. Você pode não ver, mas no mundo espiritual correntes estão se rompendo. Nomes estão sendo apagados de registros malignos. Planos estão sendo desfeitos. E onde havia bloqueio, a provisão começará a fluir. Onde houver opressão, haverá paz. Onde havia vergonha, haverá honra. Assim como está escrito nos Salmos 35 e 70, Deus não fica em silêncio quando seus filhos clamam. Ele se levanta rapidamente. Ele entra na batalha. Ele traz livramento repentino. Ele faz o mal retroceder. Se permanecer até o fim desta oração, você verá a confirmação dessa defesa divina agir na sua vida. Porque esta não é apenas uma mensagem. É o início da virada. E nesta noite, o Deus que defende causas impossíveis está lutando por você. Antes de continuarmos, eu preciso te dizer algo com clareza espiritual. Não estamos aqui apenas para repetir palavras. Estamos entrando em batalha. Se você sente que existe inveja rondando sua vida, se há feitiçaria tentando bloquear suas finanças, se maldições familiares parecem se repetir geração após geração, então agora não é momento de distração, é momento de posicionamento. Prepare seu coração. Enquanto esta oração começa, fortaleça esta missão espiritual. Inscreva-se no canal Atos de Fé, curta, compartilhe e comente. É gratuito, mas mantenha esta obra ativa, levando libertação a milhares de vidas que precisam de direção espiritual. Cada inscrição é como levantar um altar de oração contínua. Cada compartilhamento é uma corrente sendo quebrada em outra casa. Agora entre comigo. Pai de justiça, Deus que se levanta como escudo e espada dos teus filhos, nós nos colocamos diante da tua fortaleza. Tu és luz nas trevas, muralha contra o inimigo, libertador poderoso. Eu ordeno que toda trama maligna armada no oculto seja revertida agora. Eu repreendo toda inveja disfarçada de amizade. Eu ordeno que toda flecha lançada por feitiçaria retorne ao seu ponto de origem sem tocar neste lar. Seja quebrado todo ciclo de maldição familiar que tenta aprisionar gerações. Agora, em nome de Jesus, que o Senhor vista sua armadura de guerra.
Que o escudo divino se levante contra cada acusação espiritual, que a espada celestial corte todo laço invisível. Eu ordeno que toda palavra negativa liberada contra sua vida financeira seja anulada. Se houve rituais para bloquear prosperidade, seja quebrado. Se houve decretos para travar contratos, oportunidades e crescimento, seja destruído agora, pelo poder do nome que está acima de todo nome. Senhor, levanta-te como defensor, que os que perseguem no secreto sejam confundidos. Que toda armadilha preparada na escuridão seja iluminada pela tua luz. Eu decreto que todo perseguidor espiritual seja disperso como palha ao vento. Que o caminho daqueles que tramam o mal se torne instável, enquanto o seu caminho é firmado sobre rocha. Toda energia de feitiçaria, todo encantamento, toda palavra de maldição lançada contra casamento, saúde, filhos e finanças eu repreendo. Seja quebrado, seja cancelado, agora em nome de Jesus. Eu ordeno que toda herança de miséria espiritual seja interrompida. Que toda repetição de fracasso seja arrancada pela raiz. Que todo espírito que vigia, monitora e sabota seja exposto pela luz divina e lançado fora. O Senhor é fortaleza. O Senhor é libertação rápida. O Senhor responde sem demora. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece, porque algo está sendo rompido neste exato momento. Eu declaro interrupção divina sobre toda projeção maligna. Eu ordeno que todo espírito enviado para roubar, matar e destruir seja aprisionado pela autoridade do céu. Seja desfeito todo pacto oculto. Seja anulada toda assinatura espiritual feita sem seu consentimento. Que a luz invada onde havia sombra. Que a paz invada onde havia opressão. Que a provisão invada onde havia escassez. Pai, estabelece teu povo como fortaleza inabalável. Reveste-os com teu escudo. Entregai-lhes a espada da vitória. E que a libertação seja completa. Em nome de Jesus. Assim está decretado, e permaneça até o fim, porque quando Deus se levanta para guerrear, ninguém pode impedir a vitória. E depois daquele clamor houve silêncio, não um silêncio vazio, mas aquele silêncio que vem depois que o céu se move. Eu ainda me lembro da sensação. Era como se algo tivesse sido confrontado no invisível, como se trovões tivessem ecoado em lugares que meus olhos não podiam ver. E foi ali que entendi quando Deus responde com os Salmos 35 e 70, Ele não apenas consola, Ele guerreia. Se houve covis espirituais mencionando seu nome, se houve altares ocultos onde seu destino foi citado para o mal, hoje, isso foi confrontado. Eu declarei naquela noite e declaro agora sobre você, que o Senhor envie seus trovões contra toda a reunião das trevas, que o relâmpago da presença dEle disperse toda a assembleia levantada contra seus filhos, que o vento do Espírito sopre e dissipe toda nuvem pesada que pairava sobre sua casa. Porque quando Deus se levanta, a confusão entra no acampamento do inimigo. Aqueles que se alegraram com sua dor começam a se desentender. Os que planejavam no secreto começam a tropeçar nas próprias estratégias. Quem desejou sua queda começa a enfrentar o peso das próprias palavras. E enquanto o mal se desorganiza, o céu começa a organizar sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Portas que estavam travadas começaram a se entreabrir. Conversas que estavam interrompidas foram retomadas. O peso constante no ambiente da casa desapareceu. Nada aconteceu de forma teatral. Foi sutil, mas real, como uma mudança de estação. Porque os salmos nos ensinam algo poderoso. Quando alguém amaldiçoa, Deus pode transformar isso em bênção. Quando alguém se levanta contra você, o Senhor pode fazer essa pessoa se envergonhar da própria intenção. Então escute, para cada palavra negativa lançada contra a sua vida, Deus está liberando favor. Para cada tentativa de bloqueio financeiro, Ele está levantando provisão. Para cada arma forjada, Ele ergue um escudo. Se houve ciclos de pobreza na sua família, isso não precisa continuar. Se houver padrões de doença repetidos por gerações, isso pode ser interrompido. Se houve fracassos constantes que pareciam hereditários, hoje começa um novo posicionamento. Eu declaro: toda maldição geracional está sendo desarraigada. Todo padrão de escravidão espiritual está sendo quebrado. Toda escrita invisível que tentava definir seu futuro está sendo apagada pelo poder do sangue de Jesus. Você não é refém de alianças antigas. Você não é prisioneiro de erros passados. Você não é continuação de uma história de derrota. Há um novo começo sendo estabelecido. Assim como o salmista declarou que sua alma voltaria a se alegrar, eu profetizo sobre você: a alegria está voltando. O luto está se convertendo em dança. A vergonha está sendo trocada por honra. A sensação de derrota está sendo substituída por confiança. O inimigo pensou que era o fim, mas Deus está dizendo: é só o começo. Essa é a consolidação espiritual.
A guerra foi enfrentada. O confronto aconteceu. Agora começa o posicionamento. Você não ora mais como vítima. Você se posiciona como alguém defendido pelo Senhor. Continue firme. Permaneça até o próximo trecho. Porque quando Deus responde, Ele não apenas se livra, Ele estabelece uma nova história. E foi exatamente nesse ponto que eu entendi algo profundo. O que o inimigo planejou para o mal não apenas estava sendo interrompido, estava sendo transformado. Aquilo que foi arquitetado nas sombras começava a servir ao propósito de Deus na minha vida. Porque quando o Senhor responde com os Salmos 35 e 70, Ele não apenas defende, Ele reverte. Pai, expõe agora todo altar invisível que tenha sido levantado contra teus filhos. Se houver menção de nomes em lugares de trevas, que esses altares sejam rachados pela tua luz. Que toda estrutura espiritual construída para sustentar a feitiçaria seja desmantelada. Que todo líder de engano, todo manipulador do oculto, seja confundido. Que seus planos percam força. Que seus encantamentos se tornem pó. Que suas palavras retornem vazias. Que toda maldição pronunciada se transforme em bênção sobre aquele que foi alvo, porque está escrito que bocas mentirosas se levantam sem causa, cercam com palavras de ódio, mas o Senhor se levanta como defensor. Eu ordeno todo homem forte espiritual, designado contra seu destino, seja amarrado agora. Eu paraliso todo espírito de controle e manipulação que tenta sufocar seu propósito. Eu silencio toda voz que se exalta contra o seu chamado. Eu derrubo todo sistema que tenta manter suas bênçãos em cativeiro. Se houve algo segurando sua promoção, cai agora. Se houve algo bloqueando seus contratos, seja removido. Se houve marca invisível tentando limitar seus negócios, seja apagada. Eu libero o fogo de Deus contra toda feitiçaria operando no seu ambiente de trabalho. Eu quebro toda limitação espiritual na sua carreira. Eu removi todo embargo invisível sobre suas finanças. A síndrome do quase termina hoje. Quase conseguiu, quase fechou, quase avançou. Eu cancelo esse ciclo. Eu ordeno velocidade divina. Eu declaro um favor incomum localizando você. Eu profetizo portas que se abrem sem explicação natural. E enquanto isso acontece, algo muda dentro de você também. Porque não é apenas sobre destruir armadilhas, é sobre restaurar identidade. O salmista clamou ao Senhor, até quando olharás? Mas ele não terminou em desespero, ele terminou em louvor. Porque quem é resgatado aprende a confiar. Pai, levanta-te e salva da mão daqueles que condenam injustamente. Dispersa toda reunião contrária ao destino emocional e matrimonial dos teus filhos. Que todo laço maligno seja quebrado. Que todo relacionamento que não nasceu do Senhor seja desfeito. Que toda ligação espiritual tóxica seja anulada. Eu cancelo todo vínculo invisível que tenta roubar paz. Eu anulo todo cativeiro emocional. Eu declaro liberdade completa. Porque quando descobri a bruxaria contra mim, pensei que era o fim. Mas foi o começo da minha consolidação espiritual. O medo foi substituído por autoridade. A insegurança deu lugar ao posicionamento. A opressão cedeu espaço à presença de Deus. Agora você entende, não é só sobre guerra. É sobre estabelecimento. O que estava escondido foi confrontado. O que estava armado foi desfeito. E o que estava bloqueado começa a fluir. Continue comigo. Porque quando Deus começa a virar a batalha, Ele não para no livramento, Ele conduz você até a honra. E à medida que essa guerra espiritual avançava, eu percebi que o ataque não era apenas contra finanças ou propósito, era também contra alianças, família e futuro. Porque quando descobri a bruxaria contra mim, entendi que havia forças tentando atrasar aquilo que Deus já havia escrito. Por isso, agora eu declaro: todo espírito das águas, todo espírito de sufocamento, toda influência que tenta apertar, enrolar e prender o destino emocional dos filhos de Deus seja quebrado. Todo espírito familiar que repete padrões de fracasso nos relacionamentos seja exposto e expulso. Eu declaro que você está alinhado com seu destino divino. Se houve atraso na sua união, que o atraso termine. Se houve bloqueio espiritual contra seu casamento, que o bloqueio seja consumido. Que todo altar levantado contra sua vida sentimental seja atingido pelos trovões de Deus. Porque aqueles que defendem a justa causa do Senhor se alegrarão. E o Senhor se alegra na prosperidade dos seus servos. Pai, pelo sangue de Jesus, eu quebro toda maldição de esterilidade. Eu destruo todo jugo de aborto recorrente. Eu cancelo toda aliança invisível com infertilidade. Eu ordeno que ventres se abram. Eu decreto frutificação. Eu profetizo multiplicação. Todo embargo espiritual contra sua capacidade de gerar vida seja levantado agora. Toda voz que disse, não haverá filhos, eu silencio.
Toda sentença invisível contra sua descendência eu anulo, porque o Deus que responde aos salmos transforma deserto em lar e lágrimas em testemunho. Mas o ataque também tentou atingir a saúde. Eu lembro dos sintomas inexplicáveis, das dores que surgiam sem diagnóstico claro, da fadiga que parecia espiritual, não apenas física. Então eu declaro agora: todo espírito de enfermidade saia, toda doença que se instalou por porta espiritual seja arrancada. Câncer, você não tem autoridade aqui. Hipertensão, normalizese. Diabetes, perca seu domínio. Doenças sem explicação médica sejam reveladas e expulsas. Eu quebro todo jugo de dor crônica. Eu cancelo toda a opressão sobre o sistema nervoso. Eu ordeno equilíbrio, restauração e fortalecimento. Porque quando a alma se alegra no Senhor, o corpo responde à salvação. E agora, eu entro na área mais silenciosa do ataque ao coração. Pai, onde houve feridas emocionais profundas, cura. Onde houve rejeição, traição e abandono, restaura. Onde houve palavras que perfuraram a autoestima, remove. Eu comando que todo trauma seja visitado pela luz de Deus. Toda memória dolorosa seja tratada pela presença do Espírito Santo. Toda ansiedade seja substituída por paz. Toda opressão mental seja quebrada. Se o inimigo tentou quebrar sua confiança, Deus está reconstruindo sua identidade. Se tentou calar sua fé, Deus está fortalecendo sua voz. Se tentou esmagar seu espírito, Deus está soprando vida novamente. E enquanto você ouve isso, perceba, não é apenas uma oração, é consolidação. A bruxaria foi confrontada, os altares foram abalados, as armadilhas foram expostas. Agora começa o tempo de reconstrução. Você não está mais reagindo ao ataque. Você está caminhando em restauração. Permaneça firme, porque quando Deus responde, Ele não apenas livra do mal, Ele estabelece cura, família, saúde e honra. E essa nova estação já começou. E enquanto essa restauração avançava, eu percebi que uma das áreas mais atacadas tinha sido a mente. Não era apenas luta externa. Era tortura silenciosa, pensamentos repetitivos, culpa sem motivo, medos sem explicação. Uma pressão constante, como se algo tentasse esmagar minha paz por dentro. Foi ali que entendi: o inimigo não queria apenas tocar minhas circunstâncias, ele queria confundir minha mente. Mas quando Deus respondeu com os Salmos 35 e 70, ele não apenas guerreou ao meu redor, ele começou a organizar meus pensamentos. Por isso agora eu declaro: toda tortura psicológica seja interrompida, todo assédio mental seja expulso. Eu quebro toda maldição de doença emocional. Eu destruo todo jugo de depressão. Eu cancelo todo feitiço de ansiedade. Eu anulo todo ataque direcionado à sua mente. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno clareza nos pensamentos. Eu decreto equilíbrio emocional. Eu profetizo a mente de Cristo sobre você. Deus não lhe deu espírito de medo. Ele lhe deu poder para resistir, amor para permanecer e equilíbrio para vencer. Se houver vozes internas dizendo você não vai conseguir, sejam silenciadas. Se houver opressão dizendo você está sozinho, seja quebrada. Se houver confusão espiritual gerando insegurança, seja dissipada pela luz. Eu ordeno que o fogo de Deus destrua todo altar maligno que projeta pesadelos durante a noite. Eu quebro todo pacto com o medo. Eu cancelo todo acordo invisível com terror espiritual. Chega de terrores noturnos. Chega de paralisia durante o sono. Chega de sensação de sufocamento. Chega de visitas espirituais opressoras. Seu sono será guardado. Sua mente será protegida. Seus sonhos serão restaurados. Você deitará em paz. Você acordará fortalecido. Porque quando o Senhor guarda, não há entidade que ultrapasse. E agora eu entro na área da vindicação. Senhor, desperta para a causa dos teus filhos. Levanta-te como juiz justo. Não permitas que aqueles que zombaram se alegrem. Eu decreto vindicação divina. Toda boca que amaldiçoou Calese, toda língua que lançou sentença injusta seja condenada. Toda mão que tentou manipular resultados seja enfraquecida. Que os olhos que olham com inveja percam sua influência. Que toda tentativa de humilhação se transforme em honra pública. Porque a batalha não pertence a você, pertence ao Senhor. Pai, envia teu fogo contra toda fortaleza espiritual levantada contra o propósito deles. Que teu trovão atinja as bases ocultas que sustentavam essas armadilhas. Que teu relâmpago disperse toda a reunião das trevas contra o chamado deles. Que teu terremoto abala estruturas invisíveis que sustentavam oposição constante. Se havia fundamento maligno sustentando atraso, seja quebrado. Se havia estrutura espiritual alimentando bloqueio, seja destruída. Se havia uma nuvem escura pairando sobre o futuro, seja dissipada agora.
que aqueles que tramaram no oculto se tornem instáveis, que seus caminhos se tornem escorregadios, que a própria maldade perca equilíbrio. E enquanto isso acontece, você permanece de pé, porque quando descobri a bruxaria contra mim, pensei que seria esmagado. Mas foi ali que Deus me ensinou. Quando ele se levanta como defensor, nenhuma fortaleza permanece. Permaneça firme. A mente está sendo restaurada. O sono está sendo guardado. A honra está sendo preparada. E aquilo que começou como ataque termina como testemunho. E enquanto eu permanecia em oração, houve um momento em que parei de apenas pedir livramento e comecei a declarar justiça. Porque os salmos não são apenas palavras de consolo, eles também revelam que existe julgamento contra a maldade persistente. Pai, tua palavra mostra que o perverso não permanece de pé para sempre, que aquele que vive para acusar acaba enfrentando sua própria sentença. Então eu declaro que todo acusador invisível levantado contra teus filhos seja confrontado pela tua justiça, que toda obra maligna planejada contra eles seja julgada, que todo dispositivo perverso falhe, que toda agenda oculta seja frustrada, que aqueles que operam na maldade reconheçam que há um Deus no céu que defende seus filhos. Se houve feitiçaria persistente, seja quebrada. Se houve lançamentos de maldições repetidas, sejam anuladas. Se houve celebração prematura da derrota dos justos, que essa alegria se transforme em vergonha. Eu libero o fogo de Deus contra toda estrutura espiritual que tenta atacar o progresso dos filhos do Senhor. Eu ordeno que espíritos que operam nas sombras sejam aprisionados e removidos, que todo pacto com águas profundas, toda consagração feita em ignorância ou imposição, seja anulado agora. Eu quebro toda iniciação maligna. Eu destruo toda dedicação feita às trevas. Eu paraliso toda força que se move como serpente para sufocar o destino, porque está escrito que o Senhor tem espada forte e poderosa para punir aquilo que se levanta como Leviatã, como serpente retorcida que tenta prender, enrolar e confundir. Pai, que aqueles que odeiam sem motivo não se alegrem, que os que tramam contra os quietos da terra sejam expostos. Que toda boca que disse nós vimos, agora ele caiu, seja silenciada. Eu ordeno que todo olhar carregado de inveja seja cegado. Todo mal-olhado que vigia destino seja neutralizado. Todo ouvido maligno que tenta capturar informações para manipular resultados seja bloqueado. Se houver espionagem espiritual, será frustrada. Se houve celebração maligna antecipada, seja revertida. Porque quando descobri a bruxaria contra mim, parecia que estavam observando cada passo. Mas quando Deus respondeu, Ele não apenas me escondeu, Ele me protegeu. Agora é tempo de segurança espiritual, tempo de justiça estabelecida, tempo de caminhar sem medo. A batalha foi vista pelo céu, a acusação foi ouvida por Deus, e o veredito pertence ao Senhor. Permaneça firme, porque quem confia no Deus que responde aos salmos não termina envergonhado, termina guardado e honrado. Enquanto eu orava, algo ficou muito claro dentro de mim. Não bastava apenas sobreviver ao ataque, era necessário silenciar as vozes que se levantaram contra o meu destino. Porque quando descobri a bruxaria contra mim, percebi que havia palavras circulando no invisível, acusações, decretos, olhares carregados de inveja. Mas agora eu declaro: toda boca maligna que se levanta contra o seu futuro seja silenciada. Toda mão estendida para destruição seja paralisada. Todo pé que tenta seguir seus passos para o mal seja impedido. Pai, eu destruo toda feitiçaria que tentou atingir a vida espiritual dos teus filhos. Eu quebro todo jugo de aridez. Eu cancelo todo feitiço que gerou desânimo para orar. Eu anulo todo ataque contra o altar pessoal de oração. Se houve esfriamento espiritual, que seja revertido agora. Eu ordeno que um novo fogo desça sobre você. Eu decreto uma nova fome pela presença de Deus. Eu profetizo sede pela palavra. Eu libero o espírito de graça e de súplica. Que sua vida de oração seja restaurada. Que seu tempo com Deus seja prazeroso novamente. Que o estudo bíblico traga discernimento sobrenatural. Que a adoração seja cheia de unção. Sua língua falará da justiça do Senhor durante o dia inteiro. Seu coração voltará a arder. Senhor, levanta-te e luta pela causa dos teus filhos. Empunha teu escudo. Levanta tua lança. Coloca-te entre eles e seus perseguidores. Diz à alma deles: eu sou a tua salvação. Tu és o defensor. Tu és o libertador. Tu és torre forte. Tu és fortaleza inabalável. Tu és escudo e proteção. Que cada inimigo invisível compreenda, não estão lutando contra carne e sangue, mas contra o Deus que criou os céus e a terra. E agora eu entro na área financeira.
Eu libero o fogo de Deus contra toda bruxaria que atacou suas finanças. Eu destruo toda maldição de pobreza. Eu quebro o jugo da escassez. Eu cancelo o feitiço da dívida constante. Eu anulo todo ataque contra sua prosperidade. Eu ordeno provisão divina. Eu decreto portas abertas. Eu profetizo favor financeiro. Eu ativo promessas de abundância. Que aqueles que defendem sua justa causa gritem de alegria. Que fique claro, foi a mão do Senhor que fez. Pai, intervém nas situações impossíveis. Onde ninguém pode resolver, age. Onde portas foram fechadas, abre. Onde disseram não há saída, manifesta teu poder. Porque quando Deus responde aos salmos, Ele não apenas livra do mal. Ele estabelece uma vitória visível. E aquilo que parecia impossível começa a se mover agora. E foi nesse ponto da oração que algo dentro de mim mudou definitivamente. Eu não estava mais apenas reagindo ao ataque. Eu estava decretando a reviravolta. Por isso eu declaro agora: eu comando uma reversão sobrenatural em toda circunstância desesperadora. Eu decidi mudar de cenário onde disseram que era tarde demais. Eu profetizo restauração completa de tudo o que foi roubado: tempo, oportunidades, recursos, alegria, paz. Porque para Deus nada é impossível. Pai, que teu fogo caia sobre todo o altar oculto onde sacrifícios foram levantados contra teus filhos. Que teu trovão atinja todo sacerdote da maldade que insiste em ministrar contra o destino deles. Que teus relâmpagos dispersem toda a congregação invisível reunida para sabotar seus propósitos. Que teu terremoto abale fundamentos espirituais que sustentavam essas operações. Se havia uma base escondida alimentando ataques repetitivos, que essa base seja quebrada. Se havia nuvem escura pairando sobre o futuro, que teu vento a dissipe agora. Porque aqueles que armam redes sem motivo acabarão presos nelas. A cova cavada no oculto se torna armadilha para quem a construiu. A perseguição injusta termina em confusão para o perseguidor. Eu declaro que toda maldição lançada contra você está sendo revertida. Toda flecha enviada retorna à sua origem sem tocar em você. Toda palavra maldosa é anulada. Toda profecia maligna é revogada. Toda visão de derrota projetada sobre seu futuro é cegada. Não há feitiçaria que prevaleça contra quem o Senhor defende. Agora eu invoco o sangue de Jesus. Se houver alianças de sangue feitas nas trevas, sejam neutralizadas. Se houver rituais ocultos tentando criar fundamentos legais contra a sua vida, sejam quebrados. Que o sangue de Jesus fale mais alto do que qualquer acusação. Que todo sangue inocente derramado como parte de sacrifícios malignos seja silenciado pelo sangue do Cordeiro. Que todo direito que o inimigo alegava ter seja removido, porque vencemos pelo sangue e pela palavra do testemunho. E é isso que está acontecendo agora. Você não está apenas ouvindo uma oração, você está construindo um testemunho. A reviravolta começou, a acusação perdeu força. O fundamento da maldade foi abalado, e aquilo que parecia sentença final está sendo transformado em prova de que Deus ainda luta pelos seus. Eu ordeno, em nome do Senhor, que toda corrente invisível seja completamente despedaçada agora. Mas enquanto eu declarava isso, algo dentro de mim também era confrontado. Não era apenas uma guerra contra altares ocultos ou objetos escondidos. Era um chamado para um novo posicionamento. Porque quando descobri a bruxaria levantada contra mim, pensei que a batalha seria apenas externa. Só depois entendi Deus estava me ensinando a viver em vigilância espiritual, alinhado com os Salmos 35 e 70, não apenas como oração de guerra, mas como estilo de vida. O Salmo 35 não é só um clamor por justiça. É um posicionamento de quem confia que o Senhor lute pelas suas batalhas. O Salmo 70 é um grito urgente: apressate, ó Deus, em me livrar. Não é desespero, é dependência total. E naquele momento final da oração, algo mudou no ambiente, mas principalmente mudou dentro de mim. Eu percebi que não precisava temer amuletos, palavras lançadas ou rituais escondidos. O que sustenta a vitória não é o medo da bruxaria, é a aliança com Deus. Não é o foco no ataque, é o foco no Senhor dos Exércitos. Então eu comecei a declarar, não mais com desespero, mas com autoridade tranquila: seja o Senhor engrandecido, que se compraz na prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. Essa frase deixou de ser apenas versículo e virou fundamento. Eu entendi que minha vitória não vinha da minha força, mas do prazer de Deus em cuidar de mim. E é isso que eu quero que você entenda agora. Se houve armadilhas espirituais, elas foram expostas. Se havia redes escondidas, elas foram desmanteladas. Se houve feitiçaria, ela perdeu o efeito.
Mas a maior vitória não é apenas a destruição do ataque, é o nascimento de uma nova postura espiritual. Agora você não vive reagindo ao medo. Você vive avançando em fé. Agora você não ora apenas quando sente ameaça. Você vive em comunhão constante. O inimigo pode ter cavado uma cova, mas foi ele quem caiu nela. Pode ter armado uma rede, mas foi envergonhado. Pode ter soprado palavras de morte, mas Deus liberou palavras de vida. E como está escrito, não há feitiçaria que prevaleça contra aqueles que pertencem ao Senhor. Quando Deus responde, Ele não responde pela metade. Ele restaura, fortalece, confirma e estabelece. Sinta isso espiritualmente, o peso diminuiu. A opressão perdeu força. A confusão deu lugar à clareza. Isso é consolidação espiritual. Não é apenas um momento de guerra. É o início de uma estação de estabilidade. Você não sai dessa oração como vítima. Você sai como alguém que foi treinado, fortalecido e alinhado. E enquanto os altos louvores permanecem na sua boca, a espada espiritual continua ativa não para viver em conflito constante, mas para manter território conquistado. Hoje marca uma virada. Não porque você gritou mais alto, mas porque você creu mais profundamente. A bruxaria foi confrontada. As armadilhas foram anuladas. A sentença foi revertida. E agora começa uma nova fase: vigilância, maturidade espiritual e confiança inabalável. O Senhor foi engrandecido. A vitória foi estabelecida. E aquilo que parecia o fim era apenas o começo, para aquilo que Deus já havia determinado desde o princípio. Quando eu declarei que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo, algo se firmou no meu espírito. Não era apenas uma frase bonita do Salmo 35, era um decreto de identidade. Eu não era alvo do acaso, eu era servo de um Deus que tem prazer em me ver avançar. E a partir daquele dia comecei a perceber sinais sutis, pequenas portas se abrindo. Conversas que antes eram fechadas agora fluíam. Ambientes que pareciam pesados se tornavam leves. Não era coincidência. Era o favor incomum começando a se manifestar. Eu declaro isso também sobre você. Seus filhos experimentarão testemunhos extraordinários, avanços que não serão explicados pela lógica, reviravoltas que só podem ser chamadas de intervenção divina. O Deus do inesperado está visitando a sua história. O Deus da 11ª hora está entrando na sua causa. Como está escrito no Salmo 109, Ele estará à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Isso significa que quando vozes se levantarem para acusar, o próprio Senhor se posiciona como seu defensor. Você não está sozinho na batalha jurídica e espiritual. Deus está à sua direita. E você viverá para contar. Não morrerá no meio do processo. Viverá para declarar as obras do Senhor. Florescerá como a palmeira firme em meio ao deserto. Crescerá como o cedro enraizado e estável mesmo sob pressão. Mesmo na maturidade continuará frutificando. Essa libertação não é temporária, não é emocional, é estabelecida. Porque está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é um alívio momentâneo, é uma ruptura definitiva. Chega de ciclos repetidos, chega de estagnação espiritual, chega de portas giratórias que levam sempre ao mesmo lugar. Agora é avanço, agora é o rompimento, agora é reconstrução com fundamento sólido. E como diz Isaías 61, levantate, resplandece, porque vem a tua luz. A luz não apenas ilumina, ela expõe o que estava oculto e inaugura uma nova estação. Eu vejo a balança mudando, o pêndulo oscilando a seu favor. A atmosfera está se ajustando, a estação está se transformando. O que era guerra constante começa a se tornar estabilidade. O que era perseguição se transforma em testemunho. E conforme o Salmo 35 declara, que todos digam continuamente: seja o Senhor engrandecido, que se alegra com a prosperidade do seu servo. Essa não é apenas a conclusão de uma oração, é o início de uma nova fase. A fase em que você não apenas sobrevive aos ataques espirituais, você prospera apesar deles. O momento está se alinhando, a colheita está amadurecendo, a hora está chegando. E aquilo que começou como confronto contra a bruxaria termina como estabelecimento de destino. O milagre deles já tem tempo determinado no céu. Porque está escrito em Eclesiastes 31 que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E se houve um tempo de confronto, também há um tempo de manifestação. Se houve uma estação de ataque, agora começa uma estação de resposta. Quando eu orava com base no Salmo 109, algo ficou muito claro no meu espírito: eles amaldiçoam, mas tu abençoas. Essa é a diferença entre viver sob perseguição e viver sob promessa. A maldição pode ser lançada, mas a última palavra sempre vem de Deus. E eu declaro para cada palavra maligna liberada contra você, o Senhor está liberando múltiplas bênçãos.
Para cada arma forjada, ele levanta um estandarte de proteção. Para cada acusação invisível, ele estabelece defesa pública. Aqueles que planejaram sua queda verão sua elevação. O Salmo 109 também diz que os acusadores seriam cobertos de vergonha como quem veste um manto. Isso não é vingança carnal, é justiça divina. É Deus revelando quem realmente sustenta seus filhos. E enquanto essa justiça se estabelece, algo maior é consolidado. O sangue de Jesus continua falando. Ele fala quando altares tentam acusar. Ele fala quando memórias do passado tentam condenar. Ele fala quando palavras contrárias tentam se fixar. O sangue fala de cura onde houve ferida. Fala de libertação onde houve cativeiro. Fala de provisão onde houve escassez. Fala de promoção onde houve estagnação. Fala de propósito onde houve confusão. E como está escrito em Apocalipse 11:11, vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Isso significa que sua história não termina em ataque espiritual, ela termina em testemunho público. Por isso, como diz o Salmo 35:18, eu te louvarei na grande assembleia. A gratidão sela a vitória. O louvor consolida o território conquistado. Eu agradeço porque as correntes foram quebradas, porque os jugos foram destruídos, porque as feridas foram tratadas, porque as perdas estão sendo restauradas. Aquilo que parecia ruína começa a se tornar reconstrução. Brechas estão sendo reparadas. Sonhos estão sendo reativados. Forças estão sendo renovadas. E o mais importante, sua história está sendo reescrita. O que começou como uma descoberta dolorosa de bruxaria, terminou como uma revelação poderosa de autoridade espiritual. Você não saiu dessa batalha menor, saiu mais maduro, mais vigilante, mais firme. E esta oração não termina aqui. Os anjos do Senhor continuam executando o que foi decretado. A atmosfera foi limpa. As armadilhas foram neutralizadas. A justiça foi estabelecida. Agora começa a fase da estabilidade, da colheita, do testemunho. Porque quando Deus entra na guerra, Ele não apenas derrota o inimigo, Ele estabelece destino. E o milagre já está em movimento. E então eu entendi aquela batalha não era apenas sobre descobrir uma bruxaria escondida, era sobre encerrar um ciclo espiritual que tentou me aprisionar por anos. O clamor do Salmo 70, pedindo que Deus se apressasse em socorrer, foi respondido. O confronto do Salmo 35, pedindo que o Senhor pelejasse por mim, foi estabelecido. Não ficou pendência no mundo espiritual. O que precisava ser tratado foi tratado. O que precisava ser exposto foi exposto. O que precisava ser quebrado foi quebrado. Agora, não é mais tempo de sobrevivência. É tempo de restituição. Tudo que foi drenado por ataques invisíveis começa a ser recomposto. Forças emocionais voltam. O ânimo retorna. O discernimento se aguça. Portas que foram fechadas por influência maligna começam a se reabrir sob a autoridade do Deus vivo. Armadilhas espirituais que estavam escondidas perdem o efeito. Redes montadas em segredo são rasgadas pela intervenção divina. Caminhos que pareciam escorregadios tornam-se firmes novamente, porque o Senhor vai à frente como guerreiro fiel. Há livramento concreto acontecendo, conversas mudam, decisões se alinham, ambientes se purificam. O que antes parecia resistência constante começa a fluir com paz e direção. Você não sai dessa oração apenas protegido, você sai reposicionado. Reposicionado na sua identidade. Reposicionado na sua autoridade. Reposicionado no seu propósito. O ciclo de opressão foi encerrado. Um novo tempo foi inaugurado. E eu preciso te dizer com firmeza pastoral, não ignore este chamado. Quando Deus confirma algo no seu espírito, é porque Ele está te movendo para um novo nível de maturidade. Compartilhe esta oração com quem precisa. Alguém perto de você pode estar enfrentando ataques invisíveis em silêncio. Escreva "Eu creio" nos comentários como declaração de fé. Não é apenas interação, é posicionamento espiritual público. E eu te digo algo com discernimento: se este salmo confirmou algo em você, o próximo vídeo vai destravar o que ainda está oculto. Não encerre aqui. O que começou como guerra terminou como estabelecimento de território espiritual. O Senhor não apenas te defendeu, Ele te fortaleceu. As hostes celestiais foram enviadas para executar a sentença escrita. Sua liberdade começou. Correntes são quebradas. Maldições são destruídas. Juízos são desfeitos. Amarras são libertadas. O cativeiro foi rompido. A libertação foi estabelecida. A vitória foi confirmada. A conquista foi assegurada. Não guarde isso só para você. Alguém em cativeiro precisa desta oração. Compartilhe e seja instrumento de libertação. E grave isso no seu espírito. A guerra revelou sua força.
Mas a resposta de Deus revelou o seu destino.